Algum tempo atrás eu já trouxe para vocês um vídeo falando sobre banimento de conta, sobre banimento por controle, sobre uso de hack, sobre compra alternativa de platina, falando de coisas que a Blizzard diz que ela proíbe. Muita gente acaba passando batido, dá risada, só que as pessoas que não passam batido, e a galera que realmente é banida, como é que elas ficam, o que acontece com elas? Vou aproveitar esse vídeo aqui só para mostrar uma coisa interessante para vocês, porque tem gente que acha que é só você chegar, vou abrir um processo e é isso. Eu vou aproveitar para mostrar aqui para vocês o Instagram do Walter Capanema, se não me engano, professor de Direito, em que ele justamente utilizou numa aula dele uma apelação sobre a determinação de banimento de um processo. E a pessoa que foi banida entrou com uma indenização de danos morais contra a Blizzard, com esse número de processo. Med, você está mostrando informação sensível. Não, cara, tudo isso aqui é domínio público, tudo que eu vou mostrar é domínio público. E faz parte para vocês entenderem o nível de prejuízo que vocês podem ter na vida de vocês. Tá? Essa pessoa, que não vou divulgar nomes, não vou divulgar informações, obviamente, eu vou só falar por alto como é que foi o processo. A pessoa entrou com uma solicitação de indenização de R$10 mil por danos morais. Esse processo foi julgado em várias instâncias, ele foi apelado em várias instâncias, em que a conta dessa pessoa foi banida e o jogador decidiu entrar com danos morais. Só que, como está escrito aqui, o Tribunal de Justiça de São Paulo divulgou um caso envolvendo o banimento de uma conta no jogo Diablo Immortal. O jogador reivindicava a reativação da conta e uma indenização por danos morais. Teve sua demanda parcialmente entendida apenas no que diz respeito ao estabelecimento da conta. Então, pelo menos, a pessoa conseguiu de volta a conta depois de muito tempo. Eu vou mostrar exatamente como isso aqui se desenrolou. Os danos morais não foram julgados a favor. Segundo a decisão, o jogador não conseguiu provar que sua conta tinha relação direta com sua fonte de renda, embora ele alegasse ser um gamer profissional e tinha investido quantidades significativas no jogo. O tribunal entendeu que a atividade era essencialmente para diversão e lazer. Quanto à suspensão temporária, a conta havia sido suspensa por 6 meses, o que, na visão do tribunal, não configura dano moral, pois não houve qualquer prova de violação à personalidade ou danos à reputação do jogador, entre outros usuários. A alegação de que o tempo afastado tornou o autor não competitivo também não foi suficientemente comprovada. Tá? No fim das contas, o que aconteceu? A conta da pessoa ficou banida durante 6 meses, ela entrou com danos morais, pediu 10 mil, não conseguiu o valor, mas conseguiu a conta de volta. Isso daqui que vocês estão vendo é o site da Justiça Brasileira, em que qualquer um pode entrar e consultar por um processo se tiver o número do processo. As informações que forem sensíveis eu vou bloquear na edição desse vídeo. Porém, o que a gente pode saber? O processo teve início no dia 16 de novembro. Quem foi advogado, por favor, me corrija. Eu vou até sair aqui da frente para vocês verem. Tá? O processo teve início aqui no dia 16 de novembro, foi quando ele foi protocolado. E aqui as várias situações do que foram acontecendo. Eu não posso abrir isso porque somente o advogado tem acesso. Eu vou mostrar o que for referente a domínio público. No fim das contas, a pessoa solicitou 10 mil por danos morais e a única coisa que ela conseguiu foi ter sua conta reestabelecida. O que eu quero dizer com esse vídeo, gente? Tomem cuidado com o que vocês escolhem fazer no jogo, quem vocês escolhem fazer no jogo, porque a Blizzard bane sim. Pra quem acha que, média, eu vou só entrar com uma ação e tá tudo certo, não é bem assim que a coisa funciona. Foi um processo que se desenrolou por quase 6 meses até o cara conseguir ter a conta de volta. Pra quem joga só por jogar, isso não é nada. Perdeu a conta, paciência. Mas pra quem já investiu uma quantidade significativa no jogo, eles podem ter um prejuízo muito grande. E a Blizzard, ela também pode simplesmente nem restabelecer a conta, porque ela tem como falar que você descumpriu os termos de serviço dela. Pra quem não sabe, este é o contrato de serviço que, quando você cria sua conta, você diz: estou de acordo com tudo isso aqui que está aparecendo. Para vocês terem noção, o tamanho disso daqui, eu vou continuar falando enquanto eu scrollo. Então, assim, a Blizzard, se ela quiser, ela consegue provas para dizer que você rompeu isso e, por conta disso, ela se dá o direito de encerrar as atividades por assim dizer, extinção do contrato. O que isso quer dizer? Banimento permanente da conta. Tá?
Eu vou colocar o link desse contrato aqui na descrição desse vídeo. Eu espero que vocês fiquem atentos a isso. Quem quiser dar uma olhada no Instagram, do Walter Capanema, advogado, professor e autor de direito digital. É muito interessante dar uma olhada nisso, ainda mais para quem é da área de direito. Gostaria que vocês colocassem aqui nos comentários sobre o que vocês pensam em relação a isso, mas, gente, por favor, vamos ser adultos, não é falar, ai, nada a ver. Não, vamos conversar, e até porque pode ser que isso possa ajudar alguém no futuro.